Bom, hoje eu vim apresentar o meu projeto de trabalho de conclusão de curso do Centro Universitário Campos de Andrade, Uniandrade, no curso de Fisioterapia. Me chamo Tainá Modeste de Souza e o meu tema do projeto ficou a influência da reabilitação pulmonar na redução de internações por exacerbação em pacientes com DPOC. O meu orientador é o professor Daniel Meneguzzi e a minha co-orientadora é a Flávia Andrade Reste. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é uma das principais causas de mortalidade no mundo. E no Brasil, ela é a quarta doença crônica que mais causa mortes. De acordo com dados da OMS, cerca de 65 milhões de pessoas que possuem DPOC moderada a grave. E estima-se que até o ano de 2030, a DPOC poderá se tornar a terceira causa de morte, principalmente em países pobres e emergentes. Com a Iniciativa Global para a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, o GOLD, a DPOC ela é classificada como uma doença caracterizada pela limitação do fluxo aéreo e que não é totalmente reversível. E a sua limitação de fluxo é geralmente progressiva e está associada com uma resposta inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou a gases nocivos. A DPOC ela ocorre na fase adulta, principalmente em pacientes que possuem histórico de exposição a agentes nocivos, fazendo com que eles apresentem alterações fisiológicas, causando diversos sintomas que interferem na sua vida diária e durante a sua exacerbação faz com que eles tenham que ser hospitalizados diversas vezes, causando menor probabilidade de sobrevida do paciente. A reabilitação pulmonar ela se torna um dos principais aliados do paciente com a DPOC, trazendo sempre as melhores estratégias terapêuticas e visando a melhora na capacidade funcional e também na qualidade de vida do paciente. Portanto, o presente estudo ele tem como objetivo analisar o efeito da reabilitação pulmonar na redução das internações pelas exacerbações da DPOC, quando são comparados a pacientes que não realizam o programa de reabilitação pulmonar. Bom, a nossa definição do tema foi a doença pulmonar obstrutiva crônica. Na nossa delimitação do tema foi o efeito da reabilitação pulmonar na redução de internações por exacerbação em pacientes com a DPOC, quando comparados aos pacientes que não realizam o programa de reabilitação pulmonar. A formulação do problema ela foi definida de acordo com essa questão, que seria os pacientes que realizam a reabilitação pulmonar têm menos episódios de internação por exacerbação dos que pacientes que não realizam o programa de reabilitação. A nossa hipótese nula foi de que os pacientes que participam do programa de reabilitação pulmonar têm o mesmo número de internações por exacerbação do que os pacientes que não realizam o programa de reabilitação pulmonar. As nossas hipóteses alternativas são de que os pacientes que participam do programa de reabilitação pulmonar, eles têm menos tempo de internação por exacerbação do que os pacientes que não realizam o programa de reabilitação. E a nossa outra alternativa seria de que o programa de reabilitação pulmonar não reduz o número de internações por exacerbação em pacientes com ADPOC. A justificativa para a execução desse projeto foi de que a DPOC ela é uma patologia caracterizada pela limitação do fluxo de ar progressivo. Então, ela está associada a uma resposta inflamatória pulmonar aos agentes nocivos. E as exacerbações da DPOC, tratadas ou não, elas têm um impacto negativo na qualidade de vida do paciente, gerando aumento no trabalho respiratório ao longo do tempo. Reduzir esse número de exacerbações teria um impacto benéfico a longo prazo na vida diária do paciente, proporcionando o aumento da tolerância aos exercícios e a redução da utilização dos serviços de saúde, que podem trazer o aumento da sobrevida do paciente. De acordo com a American Thoracic Society e a European Respiratory Society,
A reabilitação pulmonar, ela é uma intervenção ampla que é fundamentada em uma avaliação completa do paciente, que não se limita apenas aos exercícios e treinamentos, mas sim trazendo a melhora na condição física e psicológica do paciente com a DPOC. Diante disso, fica claro que a reabilitação pulmonar em pacientes com DPOC só tem a trazer benefícios à sua saúde, reduzindo sempre seus sintomas e melhorando sua expectativa de vida. Por isso, o presente estudo se torna relevante, visto que a fisioterapia respiratória pode diminuir o tempo de internamento e, consequentemente, proporcionar a melhora na qualidade de vida desses pacientes. O objetivo geral da pesquisa foi analisar a influência da reabilitação pulmonar na redução de internações por exacerbação em pacientes com ADPOC, quando comparados a pacientes que não realizam a reabilitação pulmonar. Nossos objetivos específicos foram caracterizar a população quanto à sua idade, peso, altura e IMC, apontar há quanto tempo realizam o programa de reabilitação pulmonar e averiguar o tempo de cada internação. Determinar a sua frequência de internação nos últimos 2 anos, o número de exacerbações dos pacientes nos últimos 2 anos e também identificar o tempo do diagnóstico do DPOC. O nosso tipo de estudo, ele trata-se de um estudo observacional analítico do tipo transversal. Ele será realizado apenas após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Campos de Andrade, Uniandrade. A população que será estudada serão pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. A nossa amostra ela será constituída por pacientes adultos com diagnóstico clínico da doença pulmonar obstrutiva crônica. Os nossos critérios para inclusão no projeto serão pacientes adultos com o diagnóstico clínico da DPOC, com a idade entre 20 e 80 anos, de ambos os sexos. Já o nosso critério de exclusão serão pacientes com outras patologias pulmonares, como o câncer de pulmão ou histórico da doença e a fibrose pulmonar. A nossa coleta de dados ela será divulgada no Centro Hospitalar Nossa Saúde, na Clínica Proativa de Saúde e no Centro de Fisioterapia Itupava. Ele vai ser constituído por 20 pacientes, que serão divididos em dois grupos, o grupo A e o grupo B, que serão pacientes que realizam o programa de reabilitação pulmonar e o outro grupo de pacientes que não realizam o programa de reabilitação. Logo após serem esclarecidas todas as dúvidas dos pacientes, eles assinarão o termo de consentimento livre esclarecido e, assim, realizarão o preenchimento da sua ficha de anamnese com o pesquisador. Nessa ficha de anamnese seria composto por dados pessoais, como o nome, a sua idade, o sexo, a sua data de nascimento, a altura, o peso, o índice de massa corpórea que seria calculado, seu endereço, telefone celular, sua profissão e um e-mail para contato. Aí serão perguntas direcionadas à DPOC. O local onde foi realizada a pesquisa, se foi no centro hospitalar ou se foi em uma das clínicas e em qual delas foi. Qual é o seu diagnóstico clínico, se ele possui alguma patologia associada à DPOC, se sim, qual seria ela, há quanto tempo ele possui esse diagnóstico da DPOC, o número de exacerbações nos últimos 2 anos, o número de internações nos últimos 2 anos e se ele realiza o programa de reabilitação pulmonar. Se sim, há quanto tempo ele já participa. Os instrumentos utilizados para a realização da pesquisa serão a ficha de anamnese, como foi demonstrado no slide anterior, os prontuários eletrônicos e o uso do notebook para armazenamento de dados. Os benefícios da pesquisa seriam evidenciar a importância da reabilitação pulmonar
na redução de episódios de exacerbação do paciente com DPAC, demonstrar a diminuição no tempo de internação, contribuir na melhora na divulgação da fisioterapia no campo científico, incentivar o início precoce do programa de reabilitação pulmonar e trazer a melhora na qualidade de vida do paciente com ADPOC. Este estudo ele refere mínimos riscos ao paciente. Ele pode apenas se sentir constrangido diante de algumas questões que envolvem seu processo de saúde e doença, mas tudo será mantido em sigilo e anonimato da pesquisa. E caso ele decida a qualquer momento parar de responder as perguntas, ele estará em seu direito e seus dados não serão utilizados para dar andamento à pesquisa. A análise de dados, então. Os dados obtidos, eles serão digitados e armazenados em uma planilha do programa Microsoft Excel. O cronograma ele ficou definido entre os meses de fevereiro e dezembro do ano de 2020. Então, em fevereiro foi iniciada a delimitação do tema e a construção das hipóteses, objetivos e a justificativa. Já a revisão de literatura, ela se iniciou em fevereiro e durou entre março e abril. Já a delimitação da metodologia foi entre os meses de março, abril e maio. E também em maio aconteceu o envio do projeto para o Comitê de Ética e Pesquisa. Já a coleta de dados ela está prevista para acontecer entre os meses de agosto, setembro e outubro. A análise de dados vai ser feita no mês de outubro e a elaboração dos resultados também vai ser realizada em outubro. A discussão dos resultados ela vai durar entre os meses de outubro e novembro e a entrega do trabalho está prevista para dezembro do ano de 2020. Bom, o nosso orçamento, então, ele ficou dividido em dois tópicos: os de uso de material permanente e os materiais de consumo. Os nossos materiais permanentes são o Xerox, que seria para a impressão dos termos de consentimento livre esclarecido e as fichas de anamnese, que seriam uma média de 85 cópias, no valor de 45 centavos. Já a utilização de pasta para o armazenamento de arquivos seriam duas pastas no valor de R$ 5 cada. Já o material de consumo seria a caneta, no caso, 3 canetas no valor de R$ 3,50 cada, o grampeador no valor de R$ 9,50, os grampos no valor de R$ 3,10 e a passagem de ônibus é uma estimativa de 18 passagens, com uma média de R$ 4,50 cada. Então, o nosso total foi de custeio mais material permanente, R$ 150,35. E essas foram as referências utilizadas para a elaboração dos slides do projeto de pesquisa. Obrigada por ter assistido a minha apresentação do projeto, e é isso.